Boa noite, doutora Vanessa, tudo bem? Excelência. Essa live é uma live muito importante, uma live que a maioria dos seguidores fizeram a solicitação semana passada de como foi que eu havia passado na OAB. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Isso aí. Então, como foi que eu havia passado na OAB? Qual foi o Qual foi a atitude que eu tomei para que isso ocorresse? Então, a forma que eu utilizei para passar no AB foi a forma mais diversa possível. Por quê? Vocês podem estar vendo aqui nessas paredes muitas coisas coladas, muitas. Tudo bom, Maiana? Seja bem-vinda. Vocês podem estar verificando aqui na parede tem muitos flick stick, né? Cada um desses itens, posteriormente essa live eu vou lançá-la no meu canal do YouTube, certo? Então, cada um desses itens aqui na parede representa um dos assuntos que eu estudei. Representa as minúcias que eu tinha que entender para poder passar no exame de ordem. Porque quem já passou pela dificuldade, quem já passou pelos momentos de trabalhar, de estudar, sabe o que é que a gente enfrenta. Então aqui eu separei um roteirozinho do que eu fiz e do que deu certo. Porque deixa eu só abrir a janela aqui, tá fazendo calma. Porque nesse período que você está estudando para a OAB, você tem que renunciar a muita coisa e não é fácil. Para mim que eu trabalhava num colégio salesiano aqui de Salvador, e tinha que ter o tempo integral no colégio. Então eu trabalhava 12 horas por dia praticamente, porque eu fazia parte do setor comercial. Eu ficava na rua fazendo contratos entre o colégio e as instituições, sindicato dos comerciários, sindicato dos síndicos e petroleiros, dos químicos e petroleiros, com condomínios, fiz com vários condomínios grandes aqui da cidade. E assim, teve muito impacto no meu estudo, porque não foi um momento difícil, não foi um momento fácil. Então assim, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui assistindo essa live, certo? Essa live é destinada para você que está com algum desafio na parte do estudo, que pretende passar na OAB, certo? E assim, eu acredito muito que seja útil para vocês. Eu acredito muito que seja útil para você que está nessa luta por passar no exame de ordem. Então aqui, eu separei alguns tópicos importantes que você pode estar anotando aí. Como, por exemplo, buscar mentores. Os mentores são importantes para as nossas vidas. Os mentores, eles... Bem-vindo, Fábio. Os mentores são pessoas que já passaram pelo caminho que nós já passamos. Os mentores são aqueles colegas que já estão no nível avançado, que não vão invejar você, que não vão parar o seu crescimento. Ao contrário, são pessoas que vão estimular o seu crescimento. São pessoas que estão na mesma direção que você, que já passaram pelo caminho que você passou, mas que vão lhe dar o apoio. Só um instante. Então são pessoas que já passaram pelo caminho que você passou e vão lhe dar o total apoio, vão lhe dar a mão para você sair daquela situação que você está. Então, esses são os mentores. A minha mentora, no caso, foi a doutora Gabi, que ela tem até um curso aqui chamado Vire ADV. Um abraço aí para a doutora Gabi. Eu também quero mandar um alô pro pessoal aí de Fortaleza, o Pochocha, que ele me reclamou comigo que na última live eu não mandei um alô para ele.
Fica com Deus aí, poxa. Então, gente, primeira coisa, buscar mentores. O que são os mentores? São as pessoas que já passaram pelo caminho que você passou. São as pessoas que já vivenciaram aquilo que você já vivenciou. Então, eles vão lhe dar o caminho das pedras. Nesse caso, a mentora, o que foi que a mentora fez comigo? Ela me direcionou para determinadas questões que eu deveria fazer, para determinados assuntos que eu deveria me dedicar, a assuntos de direito constitucional, a assuntos de direito do trabalho, a assuntos de processo do trabalho, processo penal, processo civil. Eu deveria focar naquelas questões que iriam me garantir os 40 pontos na prova da OAB. Então, eu deveria focar nisso. Então, você que está aí do outro lado, que está nesse processo para chegar e conquistar a sua carteira da OAB, você pode conseguir também, mas você tem que ter as estratégias corretas. Hoje, graças a Deus, eu estou com minha carteira, mas não foi fácil. E tudo isso aqui, por isso que eu decidi gravar aqui nesse local, tudo isso aqui fez parte do processo. Então, você colocando os assuntos em locais visíveis, em locais que você pode ter acesso sempre, para que você possa memorizar aquele conteúdo, para que quando você acordar, quando você se levantar, você visualizar aquele assunto que você muitas vezes tem dúvida, tem dificuldade. Você precisa bater nesse assunto sempre, certo? Mentores são importantes, porque os mentores eles já passaram pelo caminho que você passou e eles garantem para você aquele caminho de sucesso que eles já vivenciaram. Então, eles vão lhe mostrar o caminho das pedras, eles vão lhe indicar a melhor estratégia para ser tratada, a melhor estratégia para ser vivida, para ser vivenciada. Então, você não pode se colocar debaixo de uma mentoria de uma pessoa que não passou pelo caminho que você quer passar. Seja muito bem-vindo, Balcha de Sono. Então, primeira coisa, buscar mentores, buscar pessoas que tenham que passaram pelo caminho que você quer passar. Segunda coisa, informações úteis, cursos. No YouTube tem um canal chamado Cultive, que é um canal que trata de assuntos direcionados para a OAB. Né? Na verdade, ele tem vários cursos, tem curso até de coreano, se você for buscar saber. Então, tem o curso de direito processual, de processo civil, direito constitucional, daquilo que você achar relevante para a sua prova. Então, os cursos, as informações importantes, as informações que trazem relevância para a sua prova, as informações que vão fazer você ter conteúdo base para poder alcançar a sua aprovação. Então, se você procurar de maneira correta na internet, se você fazer o curso do Pedro Barreto, que foi o curso que eu fiz da segunda fase, o curso do Sejais, que é o do professor José Aras, então vai trazer muito benefício para você, porque assim, esses cursos, eles têm mentores, professores, pessoas que irão te direcionar pelo caminho que você precisa e que você deseja, certo? Então, assim, primeiro ponto, buscar mentores. Segundo ponto, as informações corretas, as informações úteis. Terceiro ponto, estudar. Os métodos de estudo devem ser métodos úteis, porque se você estudar aleatoriamente, sem o direcionamento, você não vai alcançar aquilo que você precisa alcançar. Então, quais seriam os métodos mais úteis de estudo? Você que vai ter que se adaptar à sua realidade. Eu trabalhava 12 horas por dia, eu pegava metrô, eu ia e voltava estudando, eu
às vezes na rua, pegava o livro, estava com o livro na mão para cima e para baixo, andando pela rua, olhando o caminho antes para não me bater com ninguém, mas sempre estudando, sempre olhando o conteúdo daquele assunto que eu tinha dúvida principalmente. Porque quando se trata de exame de ordem, você precisa criar tempo, se você não tem tempo. Você precisa criar circunstâncias, se você não tem circunstâncias. Você precisa criar métodos, precisa criar uma metodologia nova, precisa inovar, precisa trazer algo diferente para você. Então, isso não serve apenas para relacionado a concurso, né? Que no caso a OAB é um tipo de concurso, mas outros tipos de concurso que você for fazer. Então, é necessário que você, primeiramente, busque pessoas que possam lhe indicar o caminho certo, mentores, busque as informações corretas, e o estudo, a metodologia de estudo deve ser necessariamente a metodologia que venha se integrar à sua realidade, que venha se adaptar à sua... Boa noite, João Reis, meu primo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, a metodologia deve se adaptar à sua realidade. Se você trabalha 12 horas por dia, você tem que criar tempo, você tem que acordar mais cedo, você precisa dormir um pouco mais cedo para acordar durante a madrugada, para que você crie tempo. Porque eu não tinha tempo, eu tinha que criar tempo. Você crie tempo, você acorde de madrugada, que é o período que tenha mais silêncio, é o período que lhe dê mais tranquilidade para você se concentrar nos assuntos, para que você consiga assimilar o conteúdo. Se você está com sono, durma, descanse, para que você tenha condições psicológicas e mentais e biológicas de você se sustentar enquanto você está lendo, porque muitas vezes a leitura cansa. E não apenas a leitura, quando você está com fone de ouvido ou assistindo uma videoaula, por mais que tenha uma videoaula mais rápida ou numa velocidade mais tranquila, aquilo vai trazer em determinado momento, vai trazer um cansaço para você. Então, começou a sentir o cansaço, começou a sentir sono, dorme, descansa e depois retorna. Certo? Primeira coisa, Primeira coisa, buscar mentores. Segundo, informações corretas. Terceiro, estudar. E o quarto, que é um dos itens mais importantes, o emocional. O emocional, ele tem um grande peso em qualquer prova de concurso, principalmente do que se trata da OAB. Se você vai fazer uma prova num domingo, aquela semana precisa ser a semana mais pacífica da sua vida. Você não deve entrar em nenhuma discussão, em nenhum embate, porque vai tirar você da linha de raciocínio que você está. Várias vezes que eu fui fazer concurso, várias vezes que eu fui fazer a prova, algumas vezes que eu fui fazer a prova da OAB, que eu perdi, foi por conta disso, porque tinha brigado num relacionamento, porque tinha tido problemas de coisas bestas, de coisas simples do dia a dia, mas que aquelas coisas que aconteciam naquela semana afetava todo o resultado de tudo aquilo que eu já tinha me preparado. Então, o emocional é uma das coisas que mais pesam. O emocional, o conhecimento e a sua concentração. Então, essas três coisas precisam estar alinhadas, certo? Se você tem uma fé, se você acredita em Deus, não sei, eu respeito a fé de todo mundo, se apegue com aquilo que você acredita, se apegue com Deus, que coloque ele na frente e vai dar tudo certo. Você também tem que ter uma fé em algo, mas se você também não crê, isso aí é uma escolha de cada um, certo? Então, buscar mentores, pessoas importantes. Boa noite, Antônio Evangelista, seja bem-vindo. Buscar mentores, informações corretas, estudar, usar as estratégias que vocês têm disponíveis para os seus estudos, certo? Colocando os lembretes nos locais nos locais que você tem a frequência de enxergar, que você tem a frequência de ver, na saída, na chegada, na porta da geladeira, na parede do quarto, na porta do guarda-roupa, você que vai escolher. Então, as informações você precisa tratar de uma maneira
que venha enriquecer o seu vocabulário jurídico, o seu vocabulário para o concurso, para o que você for se preparar. O silêncio, como quinta dica importante, o silêncio ele faz parte de você fazer o seu plano, o seu planejamento para a OAB sem falar para todo mundo o que você está fazendo. Das muitas vezes que eu falei que estava estudando para a OAB, dessas muitas vezes, 99% deu errado. Você precisa fazer o seu estudo, você precisa fazer a sua dedicação para a prova da OAB, para o concurso, para seja lá do que você estiver se preparando, em silêncio. Se você... Boa noite, Juliana, tudo bem? Se você se silenciar, você vai ter um resultado melhor daquilo que você está se dedicando. Essas pessoas, essa Juliana Tassiane que entrou agora na live, nós trabalhamos juntos num colégio. E durante um longo tempo, ninguém sabia que eu tinha sido aprovado, porque eu aprendi com a lição uma lição até bíblica que fala de José, que José, ele manteve o silêncio. Ele não manteve o silêncio, desculpa. Ele falou coisas que eram sonhos de Deus para a vida dele, só que ele falou antes do tempo, antes de se concretizar. E aquilo trouxe consequências para ele. Aquilo fez com que ele se prejudicasse no decorrer do caminho. Então, eu acredito, certo? Eu respeito a fé de todo mundo, mas eu acredito no que está na Bíblia também. Eu acredito na palavra de Deus. E diz lá que tudo que está escrito ali serve de lição para que nós venhamos andar por caminhos certos, caminhos corretos. Então, se está escrito ali, já serve para cada um de nós como uma lição. Então, se eu silenciar daquele sonho, daquele objetivo, daquele plano que eu coloquei no meu coração, que Deus colocou no meu coração, vai da fé de cada um. Então, aquilo tende a dar certo. Então, eu aprendi isso e eu fiquei em silêncio, certo? Nem na minha casa ninguém sabia que eu estava estudando. Então, das outras vezes eu tinha falado, das outras vezes eu tinha chegado e falava para uma pessoa, falava para outra, dessa vez eu menti para mim mesmo, eu não vou falar. Das outras vezes eu falei, dessa vez eu não vou falar. Vou fazer meu estudo em silêncio. Vou fazer eu e Deus. Então, fiz assim e deu certo. Passei na primeira fase. Eu fiquei super feliz. Eu já tinha ido desacreditado porque também eu já tinha perdido alguns momentos da prova da OAB, já tinha perdido algumas vezes. E aquilo foi trazendo um desânimo, foi trazendo uma falta de perspectiva para o exame de ordem. Tanto que eu comecei até a fazer um curso técnico de automação industrial no Senai. E durante esse período que eu estava fazendo o curso técnico de automação industrial, eu estava estudando para a primeira fase também. E eu consegui passar na primeira fase. Daí que eu consegui passar na primeira fase, que vai entrar o próximo tópico, que é o tópico de foco. Abrir mão de outras coisas. Quando você fala de abrir mão de outras coisas, muitas vezes pode ser uma coisa até importante para você. Meu relacionamento naquele momento foi importante, mas assim, quando eu passei na primeira fase, quando eu passei na segunda fase, eu tive que entrar em um acordo com minha namorada e disse assim, olha, nós vamos sair em determinado momento, mas eu vou precisar estudar, porque para mim é importante, isso pode garantir o nosso futuro também. E ela compreendeu, ela me deu total apoio, e esse apoio emocional também, de uma pessoa que você gosta, que você ama, vai trazer um resultado importante também. Porque um dos pilares, como foi falado no item 4, um dos pilares é o pilar emocional, que serve para tudo, para todas as coisas que você for fazer. Se você for trabalhar, quantas vezes eu ia trabalhar com o emocional oscilando e muitas vezes não prestava atenção em alguma coisa, muitas vezes não tinha o discernimento de outras. Então, isso afeta em várias áreas da nossa vida, o emocional. Certo?
o foco, abrir mão de outras coisas. Nessa época, eu lembro que eu fazia o curso de automação industrial do Senai. Eu ia daqui para Ribeira, assim, depois que passou a pandemia, que começou as aulas práticas, eu saía daqui para Ribeira, fazia aula lá no Dendezeiros, lá no laboratório de automação industrial, fazia o curso de inglês, fazia francês, fazia outros idiomas. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo porque, para mim, aquele objetivo era o mais importante e eu entendi que aquela era a minha oportunidade. Então, muitas vezes, se você está diante de uma oportunidade, eu não sei para que é isso, né? Mas muitas vezes, se você está diante de uma oportunidade grande, de uma oportunidade boa, você vai ter que abrir mão de outras coisas para se dedicar a isso, certo? Você vai ter que se entregar a isso que você está se propondo a fazer. Você vai ter que se entregar, você vai ter que abrir mão, mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha os seus amigos do trabalho que você goste, vai tratar todo mundo bem, vai falar com todo mundo, aquela coisa tranquila, a lei da boa vizinhança, com as pessoas na rua, com as pessoas que não gostam de você, né? Que muitas vezes nesse período parece que brota algumas coisas assim ruins para tentar te desvirtuar, para tentar te tirar da sua perspectiva. E durante esse período surgiram muitas coisas para me desvirtuar, para sair da minha linha de raciocínio, do meu objetivo, que era passar na OAB. Quantas coisas surgiram para me perturbar? Então, uma das coisas também que vai entrar no próximo tópico, que está dentro disso, é cercar-se de pessoas boas. Cercar-se de pessoas boas. Por quê? Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos todos os dias. Isso aí é a ciência. Fico feliz, Juliana. Muito obrigado, Tassiane. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos todos os dias. Então, se eu e você, se nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos todos os dias, então as pessoas que nos cercamos, elas trazem uma influência ou boa ou ruim para a gente. Mesmo que você seja obrigado a conviver com pessoas ruins no trabalho, seja lá onde for, você precisa se blindar, você precisa se proteger a mente e o coração para que coisas ruins não entrem em você. Porque muitas vezes as coisas ruins entram pelos nossos ouvidos, coisas que a gente ouve que muitas vezes a gente não merece ouvir. Parece que são coisas que surgem do nada. Mas assim, se você tem o seu foco, se você tem o seu objetivo, seja lá no que for, não falo apenas para o OAB, que isso serve para tudo. Tape seus ouvidos. Tem uma história que fala, eu até converso isso com algumas pessoas às vezes, tem alguma história que fala de um sapo que de um sapo que ele estava entre outros sapos, desejando. Como você faz para ser um advogado? Você precisa entrar na faculdade de Direito, cursar 5 anos na faculdade de Direito, pedir muita força a Deus, porque no 5º semestre dá vontade de desistir, porque é o período que começa a dificuldade, certo? E se esforçar para passar na prova da OAB. Muitas vezes isso aí vai do tempo de cada um e vai da dedicação de cada um. Para você passar no exame de ordem, a pergunta do Davi Henrique. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Como eu falei aqui, você vai ter que buscar pessoas que já passaram pelo caminho que você deseja trilhar. Você vai ter que buscar se silenciar. Você vai ter que buscar informações corretas. Você vai ter que procurar estudar. Você vai ter que cercar-se de pessoas boas, certo? Você vai ter que ter foco. Então, esses são alguns dos itens, dos muitos itens que pode lhe fazer ser um advogado. A vida do advogado é uma vida de muita novidade, né? Que todos os dias você acompanha coisas que você nem espera, jamais imaginaria que até ouviria, né? Então,
você se cerca também de pessoas boas no dia a dia do advogado. Então, assim, voltando à parte de foco, de você abrir mão de algumas coisas, você tem que realmente abrir mão, porque se você tentar abraçar o mundo, se você tentar ser, abranger tudo que você quer abranger, fazer como eu estava fazendo, perdão, fazer o curso de automação industrial, fazer outros idiomas, inglês, italiano e por aí vai, e ainda, italiano não, que eu já tinha terminado, e ainda estudar para a primeira fase, você vai embolar, por mais que você seja inteligente, por mais que você acredite na sua capacidade de interpretar, de conhecer os assuntos, mas você precisa se entregar a um assunto só, certo? Então, uma outra coisa que eu aprendi com um coach, que ele falava sobre se enxergar lá. Isso não serve apenas para concursos, mas serve para a vida, se enxergar lá. Se você tem um objetivo, seja lá qual for o objetivo da sua vida, se você almeja algo grande, certo? A nível de mudança de vida, você pega uma foto de uma pessoa que já está naquele local que você deseja estar e cola na parede. Eu tinha aqui uma foto de um rapaz que eu peguei na internet depois que eu vi isso, porque isso chama-se a lei da atração, né? Como a gente já conhece, não sei se alguém já ouviu falar. Então você pega a foto daquilo que você almeja, cola na parede. Eu tinha colocado uma foto na parede de uma pessoa que estava recebendo a carteira e eu estava me vendo sempre naquela foto. Poxa, um dia aquilo vai acontecer. Um dia aquilo vai acontecer. Veio a pandemia, a prova foi marcada, desmarcou, marcou de novo, desmarcou, não pude fazer. Depois que passou a pandemia, eu fiz outra prova, tomei pau, fiz outra prova, tomei pau. E o desânimo vindo, mas aquela foto estava ali. Aquela foto serviu para que eu me visualizasse naquela circunstância, naquele momento. E aconteceu. Graças a Deus, né? E da mesma forma você pode fazer isso. Você tem que se enxergar lá. Você tem que se enxergar na situação que você almeja. Certo? Você tem que sentir. Você fechar os seus olhos e dizer assim, não, eu estou sentindo que eu estou sentindo naquele momento recebendo a carteira, ou sendo nomeado, ou conquistando alguma coisa. Eu estou sentindo o cheiro daquele momento. Você vai usando sua criatividade. Isso vai trazer uma novidade para a sua vida, certo? Vamos lá. Buscar o silêncio, se enxergar lá, foco, abrir mão das coisas. Emocional, estudar. E os métodos. Os métodos você que vai desenvolver. Por quê? Cada um tem uma realidade diferente. Cada cabeça é um mundo. Cada um tem um convívio, cada um tem uma dificuldade. Se você trabalha de 8 da manhã às 17 horas, você pode ir de sua casa, você com certeza vai sair mais cedo de sua casa para o trabalho, para poder chegar no horário e bater seu ponto virtual, sua biometria, ou passar o cartão de ponto. Vai ter que chegar lá no horário. Nesse caminho, aproveita e vai lendo um livro. Vai pegando o livro, vai lendo naquele assunto que você tem dificuldade. Na volta para casa, a mesma coisa. De sua casa para o trabalho, é quanto tempo que você leva? 1 hora, 2 horas? 1 hora, 2 horas é ouro para quem está estudando. 1 hora, 2 horas vale muito. Porque vai mudar vai trazer uma repercussão em todas as esferas da sua vida, daquilo que você quer. Porque um conhecimento que você adquiriu hoje não vai deixar você o mesmo para o resto da vida. Nunca. O conhecimento que você adquiriu hoje vai mudar sua perspectiva de uma visão totalmente sistêmica. Entende? Porque o que é a visão sistêmica? A visão sistêmica é a visão de que algo que você faz hoje, se você, por exemplo, quebrar hoje um lápis desse e jogar no lixo, vai ter que tirar de uma árvore, vai ter que derrubar um pé de eucalipto, e aquele pé de eucalipto vai deixar de lançar
na atmosfera o oxigênio, vai deixar de fazer fotossíntese com aquelas folhas. Então, uma coisa que você faz aqui, por mais besteira que seja, vai afetar em todo o sistema. Então, se você estudar hoje, se você fizer hoje algo que vai mudar a sua direção de vida, vai fazer em todas as áreas da sua vida também. Entende? Então, eu quero deixar meu agradecimento para cada um de vocês que estiveram aqui nessa live, certo? Eu vou deixar essa live gravada e vou colocar lá no meu canal do YouTube, Aritano Rios. Inclusive até a outra live que eu fiz com o Dr. Ronan, o advogado bancário lá de Minas, tá lá no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, né? Quando for postado qualquer vídeo novo, você vai receber lá a notificação, tá certo, gente? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.